não precisamos de muito tempo para dizer para você nessa noite o que você precisa saber. O versículo de número 7 do capítulo 55 do profeta Isaías, o profeta diz assim, para mim e para você: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. Aleluia. O perdão de Deus é grandioso. Se você quiser mensurar o perdão de Deus, se você quiser ter uma base da dimensão do perdão de Deus, basta que você tenha uma dimensão do seu amor. O perdão de Deus não é menor do que o seu amor. E como está feito a dimensão do amor de Deus nas Sagradas Escrituras? João 3,16, Jesus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha a dimensão do amor de Deus, de tal maneira que deu o quê? Coisas, bens, riquezas? Não, deu o seu filho unigênito. Ele não tinha 2 filhos, 3, tinha só um filho. E ele amou o mundo de tal maneira que deu esse filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Agora, meus amados, para que o homem experimente esse perdão grandioso de Deus, ele precisa tomar algumas atitudes. O perdão grandioso de Deus, ele está disponível, ele está aguardando aquela pessoa que queira recebê-lo. A pessoa que pretende alcançar esse perdão grandioso de Deus, ele precisa primeiro buscar ao Senhor. E como você veio ao culto esta noite, como você está aqui, não sei se convidado por alguém, ou simplesmente você lembrou de um templo, de uma igreja, e você resolveu vir aqui esta noite. O fato de você estar aqui nessa noite, isso já declara que você está de alguma forma buscando ao Senhor. Porque a Imperatriz está cheio de lugares atrativos que você poderia ter escolhido estar lá. Você que está em casa assistindo esse culto, certamente nesse canal que você está usando este aparelho, você podia colocar em outro canal. São centenas de canais aí no seu aparelho, mas você escolheu este canal exatamente porque algo de Deus já está em você, e você já está de alguma forma buscando ao Senhor. E o primeiro passo para se ter o perdão grandioso de Deus é buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Bendito seja o nome do Senhor. E eu creio que você que está buscando a Deus, mesmo da sua forma, nesta noite você poderá encontrá-lo, e encontrando, você pode receber o grande perdão de Deus. Por que eu digo que o perdão de Deus é grande?
O perdão de Deus, ele é tão grande que os homens não podem avaliar o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele é tão grandioso que ele é muito mais importante para o ser humano do que qualquer uma outra coisa que esse ser humano possa receber de Deus. Deus tem muita coisa maravilhosa para o ser humano. Por exemplo, nós já ouvimos nessa noite falando de curas. Deus restaura a saúde do ser humano. Ele pode estar debilitado no grau máximo, 100% do pulmão estragado, mas Deus pode restaurar a sua saúde e trazê-lo de volta à vida. Aleluia. Isso é importante? É, mas não se pode comparar ao perdão de Deus. Perdão de Deus, a grandiosidade do perdão de Deus, a importância do perdão de Deus está acima da restauração física do ser humano. Jesus não morreu na cruz só por causa das doenças da pessoa, porque ele quisesse curar as pessoas. Não. A restauração, a cura, ela aconteceu muitas vezes antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. No Antigo Testamento aconteceram curas, restauração, até ressurreição de pessoas mortas aconteceu antes de Jesus entregar-se na cruz do Calvário. Assim sendo, a sua morte, o alvo da morte de Jesus é o perdão dos pecados das pessoas. Isso é tão verdade que no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a Bíblia diz que trouxeram para Jesus um homem paralítico para ser curado por ele. Jesus estava numa reunião pregando, curando enfermos, restaurando pessoas, e aquele paralítico foi trazido para que fosse restaurado. Mas a Bíblia diz que depois de um grande sacrifício para introduzir o paralítico na casa, porque quando eles chegaram, o culto já tinha começado, e aonde Jesus se encontrava, a multidão afluía, a casa estava tomada de pessoas, já não tinha mais espaço para ninguém entrar, nem pela janela, nem pela porta. Eles abriram um buraco na casa e desceram o aleijado até a presença de Jesus. E a Bíblia diz que quando o aleijado parou na presença de Jesus, Jesus para o sermão, para a pregação, olha para aquele homem e diz assim: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. Por quê? Porque o perdão, ele é mais importante do que a cura física, do que a restauração do corpo. Eu sei que muitas pessoas, elas estão correndo para os templos, para as comunidades, em busca de coisas, em busca de restauração física, em busca de patrimônios, em busca de a restauração de um filho, da restauração de um marido que vive embriagado. Tudo isso é importante, essa restauração. Mas a restauração sublime para Deus é a restauração da alma, e isso só é possível através do grandioso perdão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é grandioso em perdoar. A Bíblia fala da mulher que tinha a hemorragia. Veja que quando ela, acreditando na sua cura, na sua restauração, ela diz: quando eu tocar nele, eu vou ficar curada. Isso era uma fé viva, eficaz. E quando ela tocou em Jesus, Jesus parou no meio da multidão e disse: quem foi que me tocou? Aleluia. E os discípulos, estranhando,
aquela reação do mestre, porque todo mundo estava tocando em Jesus. A multidão o comprimia, ele sentiu o aperto da multidão, e a mulher, na verdade, nem tocou no seu corpo, tocou apenas na orla da sua veste, mas ele disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude. E quando a mulher se identifica, quando ela se apresenta e diz: Senhor, fui eu quem te tocou, o que Jesus disse para ela? Vai, bendito seja o nome do Senhor, a tua fé te salvou, vai e ser curada desse teu mal. Aleluia. Primeiro ela recebe o perdão de Deus, porque Deus é grandioso em perdoar. Aleluia. O perdão de Deus, irmão, ele é tão grandioso que na lei existiam muitos sacrifícios para muitos tipos de pecados. Para cada tipo de pecado havia um sacrifício a ser feito para que o homem se livrasse daquele pecado e recebesse o perdão de Deus. Para cada pecado cometido, um sacrifício específico para aquele pecado. Mas quando acontecia o adultério, aí não tinha sacrifício. Para o adultério era o apedrejamento. Tinha que ser apedrejado, porque não existia um sacrifício para se fazer por alguém que adulterou. Não tinha isso, o homem adulterar, aí ele pegar um sacrifício e levar até o sumo sacerdote: aqui, eu trouxe aqui esse touro porque eu adulterei. Não. Se ele adulterasse e fosse descoberto, ele seria apedrejado. Por isso que quando os judeus viram Jesus enfatizando a questão do perdão de Deus para o ser humano, a grandiosidade do perdão de Deus, da graça de Deus para salvar o homem, eles pensaram: isso aí é incompatível com a lei. Essa mensagem de Jesus, ela não bate com a lei de Moisés, é incompatível. E ele disse que veio cumprir a lei. Nós vamos pegar ele. E foram lá, acompanharam a mulher até que presenciaram a coitada no ato de adultério. E quando isso aconteceu, havia muitas testemunhas, trouxeram a mulher até a presença de Jesus. Eles tinham certeza que Jesus ia condenar aquela mulher, porque na lei não tinha um sacrifício que pudesse cobrir o adultério. Você lembra de Davi? Quando Davi percebeu, quando o profeta Natã o encarou e contou a história daquele homem que tinha uma ovelha só e que o outro tinha comido a sua ovelha, tinha dado a sua ovelha como um banquete para o seu amigo. Quando contou essa história para o rei Davi, ele disse: esse homem é digno de morte. E o profeta disse: esse homem é você. Você tomou a mulher de Urias e o matou, jogou o pecado de Davi no rosto dele. Quando Davi percebeu isso, Davi caiu com o rosto no chão, acreditando que ia morrer. Aleluia, porque ele sabia que todo o seu rebanho não seria suficiente para cobrir o seu pecado, o pecado de adultério. Mas o que o profeta disse? Você não vai morrer, Deus já perdoou o teu pecado. Bendito, isso ainda no tempo da lei. Aleluia. Deus já estava mostrando um vislumbre da grandiosidade do seu amor para a nossa aliança, para a aliança de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Quando mostraram para Jesus
o pecado da mulher. Jesus simplesmente olhou para eles e disse assim: quem de vocês se achar sem pecado, pode começar a jogar pedra nela. Jesus não disse quem de vocês não adulterou. Ele disse: quem de vocês não peca, nunca pecou, jogue pedra nela. Aleluia. E a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Mas Jesus veio, morreu na cruz para perdoar os transgressores, os pecadores. Não importa o tamanho da tua iniquidade, a dureza do teu pecado, Deus é grandioso em perdoar. Você só precisa buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto Ele está perto. Deus está perto de você nesta noite. Você só precisa se manifestar, aleluia, e assumir diante dEle que você precisa e que você quer o seu perdão. Todos os homens precisam do perdão de Deus, mas nem todos reconhecem que precisam, e nem todos aceitam receber o perdão de Deus. Mas se você está nessa noite aqui, o texto ainda diz para você: converta-se ao Senhor, se converta ao Senhor, que é grandioso em perdoar. Bendito seja o nome do Senhor. Esta noite, você que veio aqui, não importa o que você fez, o que você praticou ao longo da sua vida, Deus tem perdão para você. Ele só precisa tudo o que Deus precisa para disponibilizar o perdão que você quer e precisa, é que você se converta a Ele. O que é converter? Converter, você está aqui, ó, aí você faz assim, ó, aleluia. Todos os homens que ainda estão debaixo do pecado, escravizados pelo pecado, é como se eles estivessem de costas para Deus. E quando é que você se converte? Quando você dá meia volta e se volta para Deus. Aí Ele vai te perdoar e vai restaurar a tua alma. E Ele quer fazer isso com você nessa noite aqui.